Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de análise aqui da casa, quero dizer que é uma honra receber vocês em mais um vídeo onde nós vamos falar sobre um banco que divulgou seus resultados trimestrais recentemente, divulgou dados aí do seu balanço recentemente, tá? Que é o Bank of America, mais conhecido como BOFA, certo? Bom, ele tinha um lucro por ação projetado de 0,76 centavos de dólar e ele divulgou um lucro por ação projetado de 0,83, ou seja, acima das expectativas. E também a sua receita projetada, que era de 25,49 bilhões de dólares, foi divulgado em 25,8 bilhões de dólares. Então, tanto lucro por ação quanto receita superaram as expectativas, superaram aí as projeções de mercado, certo? Eu quero trazer algumas informações tanto fundamentais para vocês acerca do ativo, quanto uma análise de preço para vocês. Vamos começar primeiro com as informações fundamentais. Eu estou aqui com a plataforma da XStation aberto. O código do BOFA, né, do Bank of America, é BAC, B-A-C, beleza? Vou clicar aqui nesse íconezinho do lado, informações do instrumento, onde nós vamos ter algumas informações adicionais acerca desse ativo. Eu vou vir aqui em fatores chaves e a gente percebe que ele distribuiu um dividend yield, né, nos últimos 12 meses de 2,67%. Algo interessante, eu diria que no mercado americano, uma distribuição de dividendos ali girando em torno de 3 a 5%, já é algo bem interessante, porque as grandes empresas, como por exemplo os grandes bancos, eles vão estar distribuindo ali algo em torno de 3 a 5% de forma saudável. Lá nos Estados Unidos, diferente do que acontece no mercado brasileiro, nós temos o pagamento de imposto de renda sobre os dividendos. Então as empresas elas preferem entregar valor para os seus acionistas de forma diferente. Talvez na recompra das ações, no crescimento das ações a longo prazo, tá bom? E aí nós também temos um preço sobre lucro de 12,15%, um PVP de 1,05%, então são informações que eu considero também interessantes para um banco. E na performance dele, nós temos aí que nos últimos 12 meses, nós tivemos uma movimentação de alta do Bank of America de 19,10% aproximadamente. Algo bem relevante, né? Nós podemos considerar então que a movimentação que nós tivemos no mercado norte-americano, né, no S&P 500 e na Nasdaq, nesses últimos momentos, o banco conseguiu acompanhar. Quando a gente olha para o beta dele também está dando de 1,21, então a volatilidade dele costuma ser também um pouco maior daqui do mercado tradicional, do que dos principais índices, certo? Tem mais algumas outras informações fundamentais que eu quero mostrar aqui para vocês, que são as informações do pagamento de dividendo. Quando a gente pensa em banco, principalmente no BOFA, a gente está pensando ali numa instituição que ela já não tem mais muito para onde crescer. Já é um grande banco, já está consolidado, mas não tem muito para onde crescer. Então, geralmente, os bancos vão estar entrando principalmente nas carteiras previdenciárias. Aquelas carteiras que têm a intenção, né, o objetivo final de estar recebendo dividendos, seja no D0, no presente momento, ou seja pensando no longo prazo, certo? E a gente percebe aqui no histórico de pagamentos de dividendo do Bank of America, vou até colocar aqui na cor preta, né, do Bank of America, né, que ele começou aí a pagar dividendos em 2000, chegou a pagar dividendos até 2008, podemos até considerar, né, de uma forma consistente e também crescente, só em 2004 que teve uma quedinha, depois em 2005 já recuperou e continuou subindo. Em 2008, o que nós tivemos, senhoras e senhores? Nós tivemos a crise do subprime, né? Perfeito. Aí a crise do subprime, provavelmente o banco deu uma apertada na fivela, apertou o cinto, começou a pagar um dividendo bem menor do que ele pagava anteriormente, e a gente percebe que desde 2013 o banco vem pagando dividendo de forma constante e de forma crescente. Mais uma vez, isso para quem pensa em uma carteira previdenciária é lindo de se ver, né? É uma informação muito interessante, muito importante para nós. Algo que me chama a atenção, então, é que fazem aproximadamente 10 anos que o mercado está pagando dividendo de forma constante e também crescente. Em 2020, quando nós tivemos a crise do coronavírus, ele não deixou de pagar dividendo e ele também aumentou o pagamento de dividendo para os seus acionistas. Isso significa uma coisa, senhoras e senhores, que provavelmente, se por acaso acontecer alguma crise futura,
provavelmente ele continue pagando dividendos, tá? Então, nas piores crises que nós tivemos aí nos últimos 20 anos, em 2008, a crise do subprime, ele precisou apertar um pouquinho a cinta, mas em 2020, aparentemente, pelo menos na parte de pagamento de dividendo, ele conseguiu se sair muito bem. Então, isso é um histórico excelente para o ativo. Outra coisa que nós temos aqui também nos dados fundamentais da empresa, acerca do PL, né? A gente tem aí um PL médio de 63,75. Entretanto, se a gente comparar com os últimos 5 anos, vamos pegar aqui a partir de 2019 e tal. 2019, 12,19. 2020, 15,92. 11,76. 10,18. 10,70. Hoje ele está trabalhando aí com 11,27. Então, se a gente considerar a média dos últimos 5 anos, tá dentro, tá interessante. Tá bacana esse PL que ele está trabalhando, então não está muito fora. O ideal seria a gente comparar também com outros bancos. A gente não vai entrar numa análise tão profunda assim. O ideal seria a gente comparar com outros bancos do mesmo segmento, vamos dizer assim, do público de varejo, mas a gente não vai entrar tão fundo assim, ok? Outra informação aqui que nós temos acerca do Bank of America na parte fundamental é o PVP do banco. Atual, está trabalhando aí por volta de 0,96. Se a gente considerar a média também dos últimos anos, a gente percebe que ele está trabalhando abaixo da média, né? Comparado aí com 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Então ele trabalha abaixo dessa média. E até a média global é de 0,87, ele trabalha a 0,96. Então está tranquilo, não está nada fora. Eu consideraria então para os dados fundamentais deste banco, show de bola, tá tudo certo, não vejo nenhum problema, ele passaria tranquilamente no meu critério para entrar em um estudo para portfólio. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui não é uma recomendação, nós estamos apenas fazendo um estudo de caso do banco, então não se enquadra em recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo e também lucros passados não garantem lucros futuros, beleza? Aqui eu trouxe as informações técnicas do Bank of America, coloquei no gráfico semanal, tracei aqui os principais pontos de suporte e de resistência que nós temos. A máxima histórica do banco, está trabalhando aqui, ó, próxima região de preço dos 55 dólares. Hoje ele trabalha a 35,76 aproximadamente. Tivemos uma movimentação de alta interessante aí para o ativo desde 2020, ó, ele vem trabalhando uma movimentação de alta interessante. Recentemente, ele apresentou uma queda mais acentuada. O principal fundo dessa movimentação de alta que nós temos, esse fundo aqui, né, que é o fundo de 2019, o fundo da época do Covid. É o principal fundo que nós temos de toda aquela movimentação de alta que nós estamos vendo aqui no passado, tá bom? É o principal fundo. Então, teoricamente falando, ele não chegou a testar essa região de preço, ele parou antes aqui próximo aos 26 dólares e 33 centavos, mas nós não podemos negar que ele fez um novo fractal nessa movimentação de queda, né? Ó, começou a movimentação de queda, aí trabalhou um pouco mais lateral nesse momento, perdeu as regiões de fundo anterior, só que não conseguiu dar continuação na movimentação de queda. Tanto que, nessa movimentação, ele apresenta uma quebra de estrutura. Ó. A partir do momento que ele rompe essa região de topo, ele apresenta, então, a famosa quebra de estrutura, onde nós conseguimos projetar aí alguns alvos para o mercado daqui para cima. Inclusive, eu já até deixei pré-projetado aqui na tela para facilitar as nossas regiões de marcação, tá? Então vamos traçar aqui para vocês poderem observar junto comigo. Vou pegar dessa mínima até esta máxima e aqui nós temos a projeção então desta quebra de estrutura. Ó, a partir do momento que o mercado faz essa movimentação de queda, o principal topo que ele não poderia romper é justamente esse topo aqui. Então, por isso que eu estou projetando a minha quebra de estrutura a partir deste topo. A partir do momento que essa região de preço ela é rompida, então nós temos a quebra de estrutura. Fechou? E aí, o mercado, quando apresenta esse tipo de movimentação, ele vem buscar, geralmente, 3 principais alvos, que é o 61,8,
de FIBO, depois o 100%, depois o 161.8. Geralmente o mercado para nessa região de preço, tá, senhoras e senhores? Entretanto, se por acaso ele romper essa região de preço, eu projetei mais um alvo aqui para cima, ok? Alvo F1 significa alvo fractal 1, que nós estamos analisando. O primeiro alvo, ele já buscou. E olha que interessante, né? Ele busca o nosso primeiro alvo, nosso primeiro fractal, e o mercado para por ali. Chegou na região de preço, começa a fazer a correção antes de dar a ignição na continuação do movimento, certo? Beleza, Rodolfo, o que mais nós temos aqui? Ó? Vou tirar essa projeção, só quis deixar para vocês observarem, mas ela já está marcada. O que nós poderíamos fazer? A gente poderia pegar uma linha de tendência de alta e marcar aqui, ó. Poderia? Poderia tranquilamente. E marcando aqui as linhas de tendência de alta. Só que a tendência natural do mercado é fazer o rompimento dessas linhas e nós temos as principais regiões de fundo deste outro fractal, desta outra movimentação de alta. Quais são os principais fundos? Essa movimentação de alta, ele faz a nossa correção. Outra movimentação de alta, mais uma correção. Outra movimentação de alta, mais uma correção. Então nós temos os principais fundos que, teoricamente falando, ele não poderia perder, porque se ele começa a perder algumas regiões de fundo, ele começa a fazer o que nós chamamos de quebra de estrutura. Igualzinho essa quebra de estrutura que ele fez aqui, ó, a partir do momento que ele começa a romper os fundos anteriores, que seria esse fundo e esse outro fundo, aí nós temos de novo uma quebra de estrutura na continuação do movimento de queda. Se ele faz isso daqui, ó, e quebra essa estrutura, aí nós podemos ter uma continuação da tendência de baixa. Poderíamos até dizer que o mercado entrou em uma consolidação, deixando as nossas regiões de topo aqui em cima e deixando as nossas regiões de fundo aqui embaixo. Ainda não é o caso, tá? Ainda não é o caso, ainda temos perspectivas para o mercado continuar subindo. Eu vou tirar do gráfico semanal e vou colocar no gráfico diário para a gente conseguir enxergar com zoom essa movimentação de preço. Olha aqui, ó. Nessa movimentação de alta que o ativo apresenta, olha que interessante, né? Ele sobe, vamos pegar aqui a seta, ele sobe, corrige um pouquinho, sobe, corrige mais um pouquinho, sobe, corrige mais um pouquinho, sobe, aí ele corrige um pouco mais forte, sobe, corrige um pouco mais forte, depois ele vai subindo e corrigindo um pouquinho, subindo e corrigindo um pouquinho. Então essas movimentações de preço, que eu quero chamar a atenção de vocês, olha essa correção, ó, é uma correção de 5% aproximadamente. Aí uma outra correção de 3% aproximadamente. Outra correção de 3% aproximadamente. Agora, quando ele corrige aqui, ó, já é uma correção mais profunda, de quase 10%. Aqui uma outra correção um pouco mais profunda. Já é uma correção ó, de quase 8%. Então, essas correções que são mais profundas, a gente precisa tomar cuidado. Porque a partir do momento que o mercado perde esses níveis de preço, de correção, é aqui que os vendedores começam a ganhar dinheiro. Por enquanto, o vendedor não está ganhando dinheiro. A partir do momento que perde esses níveis de correções mais profundas, aí nós temos um problema. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu tracei aqui para ficar mais simples de vocês enxergarem. Nesta movimentação de alta que o mercado fez, ele deixou o primeiro topo. O mercado corrigiu, subiu, alcançou a mesma região do topo anterior, fez uma nova correção, certo? Então, aqui nós temos caracterizado uma região de resistência. Aqui é uma região de resistência. Aí o mercado consegue fazer o rompimento dessa região de resistência. Na volta, uma região de resistência, por bipolaridade, tende a virar um suporte. Foi exatamente o que aconteceu. O mercado escorregou, bateu na nossa região, que antigamente era topo, era resistência, na volta tende a virar um suporte. Por enquanto, segurou como suporte e o mercado provavelmente vai continuar na movimentação de alta, tá bom? Pontos que eu não gostaria de ver o Bank of America perder. Eu não gostaria que ele perdesse essa região de preço, nem essa região de preço. Por isso que eu até marquei aqui, ó, não pode perder. O que eu gostaria que acontecesse a partir desse momento para o Bank of America? Eu tracei uma linha de tendência de baixa aqui, ó, na cor branca. Então eu gostaria que o mercado viesse para fazer o rompimento desta linha de tendência de baixa. E agora, vindo para romper a nossa região dos 38,58. Senhoras e senhores, se o mercado não romper essa região dos 38,58, provavelmente ele vai trabalhar dentro desse caixotão, tá? Aqui nós temos um caixote, uma consolidação, certo? Aí se o mercado não conseguir romper os 38,58, provavelmente ele vai trabalhar aqui em cima
nos 38,58 como resistência e aqui embaixo nos 26,33 como suporte, certo? Então, para o mercado ganhar força, ele vai precisar romper esses níveis, essas regiões de preço. Fechou? Agora eu quero saber de você. Você gostou da nossa análise de Bank of America? Você colocaria a Bank of America no seu portfólio? Por qual motivo? Você está gostando dos dividendos que ele está passando ou você está gostando da movimentação de preço em que ele vem apresentando? Deixa pra gente aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!